Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo, mas finalmente chegamos à nossa segunda aula deste curso, o Aula em Jogo. Vocês no primeiro momento, na primeira aula, aprenderam sobre os nativos digitais e as múltiplas inteligências, explicado e ensinado muito bem pela nossa professora Regiana do curso. Esse momento da primeira aula foi muito interessante, vocês precisavam fazer isso. Por isso, quando a gente fez a ementa, aqui o pessoal, a nossa equipe técnica do Aula em Jogo, técnica e pedagógica do Aula em Jogo, decidimos começar porque esses nativos são o carro-chefe, como esses nativos pensam, como eles aprendem, o que eram as múltiplas inteligências. Por isso que decidimos começar, que essa aula era primordial para o curso. Ia ser a primeira aula para que vocês conseguissem entender o que é adiante. Lembrando, uma coisa muito importante, esse curso é totalmente baseado no Games em Educação. Está lá na nossa ementa a referência. Seria interessante vocês, como uma sugestão do professor, que vocês dêem uma olhada no livro. É interessante vocês saber da onde foi retirada as nossas aulas, da onde foi o estudo para chegar a esse curso. Mas vamos falar um pouco sobre a aula de hoje. A aula de hoje eu venho aqui para explicar por que usar os games em sala. Para que necessitamos disso? Ainda não vamos falar como aplicar. Hoje vamos aprender o porquê usar esse conceito na sala de aula. E quando a gente fala em jogo, né, em videogame, sempre tem aquela geração, né? Como, por exemplo, tem a galera da época do PlayStation 1, também temos a galera do PS4, e o mais recente, né, a galera do Switch. A geração, inclusive, gosta muito do Switch, porque ele é um videogame que pode ser jogado quanto em casa, né, quanto fora. Tá, mas você pergunta, professor, beleza, tô entendendo, tem os nativos digitais, mas para que usar o games na educação? Para que esse conceito? Então, meu amigo, eu vou te responder falando de um jogo específico. Existe um jogo chamado Dark Souls. Esse jogo é muito difícil. É um jogo totalmente complicado. Você tem que gravar. Ele não tem modo fácil. Até que ele não foi feito para isso. Inclusive, ele é famoso por ser difícil. É um dos jogos mais vendidos por ser difícil. Aí você vai falar, tá. E? E eu te explico, meu querido gafanhoto. É o seguinte: por mais que ele seja difícil, o jogador quer continuar jogando. Ele quer aprender. Ele quer continuar ali tentando até conseguir. Porque quando ele conseguir, vai ser recompensador. Ele vai ficar feliz. Todo o esforço dele vai ser mostrado nos seus olhos, na sua emoção, no que ele sente, na sua expressão. E isso a gente chamamos de fator replay. Vamos lá, esse é o primeiro ponto que você tem que aprender nessa aula, fator replay. Por quê? A escola, ela fracassa no fator replay. O que acontece? Muitos alunos, eles não, quando fica muito difícil, eles não conseguem aprender, eles saem, eles não se sentem na aula, tem evasão. Quando fica, e a gente fala de diversas dificuldades, tá? Aqui a gente fala da dificuldade do aprendizagem, a dificuldade do desafio. Eles não se sentem bem, eles preferem sair. A gente não consegue transmitir para eles a importância, por mais que tenhamos teorias pedagógicas e tudo, a gente não consegue transmitir para o nosso aluno o fator replay, que tem que tentar de novo. E vai conseguir. E que isso vai ser uma recompensa lá na frente. E agora? E os games conseguem fazer. Entende? A intenção que a galera tem do conceito de gamificação, um conceito equivocado, repito, equivocado, é que o game é para deixar mais fácil. Ah, professor, isso aí é para deixar aprovar aluno direto, isso aí é aprovação automática. Não, não é isso. A intenção é trazer elementos dos games, criação dos games, conceitos do game e levar para a sala de aula, aplicar esses conceitos. Isso que é, e essa que é a função do aula em jogo, é te ensinar a fazer isso e te explicar que deve se fazer isso.
Foi para isso que esse curso foi pensado, em como eu, Nilson Berrondo, e como Elidiana Lopes pensou. No momento que sentamos, quando criamos esse curso, essa era a intenção. Mostrar que esses elementos, inclusive o fator replay. Mostrar que o fator replay é interessante para o jogo. Por quê? Quando a gente faz a gamificação na sala de aula, que a gente faz o aluno ter contato, ter outras experiências, primeiro que a gente trabalha as inteligências múltiplas. A gente trabalha as inteligências múltiplas. Se você fizer uma brincadeira de corrida, por exemplo, que ao chegar, bater no sininho, o aluno tem que responder. Você está trabalhando corrida. Você está trabalhando coordenação motora. Você está trabalhando a emoção, a vontade de ganhar, a recompensa de responder a resposta certa, a alegria de ter vencido. O que faz o aluno sempre querer voltar é prático, é a sensação que ele vai ter cada vez que ele joga, uma sensação expressiva. É um ganho visível que a gente tem que trazer para a sala de aula, que a gente tem que aprender isso, gente. E a questão da gamificação não é só digital. Como pode ser digital, como ela pode ser do dia a dia ali, com materiais do dia a dia. Essa é a intenção da gamificação. Essa é a ideia de trazer esse conceito do games em sala de aula. É transformar em game. É transformar em algo prazeroso. Entende? Não fácil, mas algo que mesmo com dificuldade e com treino e com disposição vai ser prazeroso. É prazeroso tentar. A caminhada vai ser prazerosa. Entende? Vamos estar finalizando a aula aqui. Eu só queria trazer essa aula só para isso. É só para entender que vocês conseguem aplicar isso. Inclusive, com essa breve explicação aqui, eu vou pedir para vocês lerem o capítulo 2 do livro, né? Que eu acho que vai ser muito interessante para vocês. Eu quero que vocês leiam o capítulo 2. Eu já dei uma breve do que é. E eu quero que vocês leiam para vocês fazerem a avaliação que vai ser a resposta, tá bom? Agradeço novamente. Muito obrigado por essa aula 2. Vamos se encontrar ainda. Esse curso será um curso de 4 aulas. E eu vejo vocês na próxima.